Bom dia, galera do 7º ano, tudo bem? Estaremos aqui nessa aula fazendo a nossa revisão e a correção dos exercícios passados na aula passada. Tá ok? Além disso, estarei também abordando com vocês algumas questões e alguns pensamentos para que, nesse momento no qual nós estamos inseridos e vivendo esse período de quarentena ainda, possamos pensar e refletir sobre algumas palavras, algumas frases, para que possamos assimilar tudo de bom que ocorre na nossa vida. Então, vamos iniciar fazendo a correção dos exercícios e logo após a correção eu estarei assim fazendo um trabalho de conscientização e ao mesmo tempo de mudança de paradigma em relação àquilo que estamos vivendo. Ok? Então vamos lá. Vamos iniciar respondendo a pergunta ou questão número 1. Diga o significado das palavras referentes ao jogo curling. Diga o significado das palavras referentes ao jogo curling. Rec, rogue, varredor e casa. O que cada palavra dessa significa? Nós já havíamos abordado e explicado a vocês o significado de cada uma delas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, rec, ponto de partida do lançador. É onde o lançador vai lançar a bola, onde ele vai estar posicionado para lançar a bola. Rogue, pedra deve ser lançada antes da linha. Então é a expressão que significa isso. Pedra que deve ser lançada antes da linha que é demarcada. Varredor. Os varredores escovam o gelo na frente da pedra a fim de direcioná-la. Tá bom? Então os varredores eles ficam à frente da pedra varrendo, escovando o gelo para que possa direcionar a bola no alvo, que é a próxima palavra. Casa. Alvo a ser atingido ou alcançado pela pedra. Ok? Então, respondido aí, questão número 2. Questão número 1. Questão número 2 agora. Cite as características do jogo Softbird quanto aos discos, tacos e quadra. Então, quais são as características desses aparelhos ou dos utensílios utilizados no jogo Softbird? Discos. Medem 15 cm de diâmetro e pesam 420 gramas. Tacos medem 1,90 m e quadra 18 metros de comprimento por 2,70 m de largura. Então essas são as características do jogo Softbird. Questão número 3. Quais são as medidas da quadra no jogo malha? O jogo malha, vocês sabem que tem como característica o pino e os discos, no qual você joga esses discos e tem que acertar na malha, que é como se fosse um pinozinho, tá? Que o disco é representado pela meca. Então, quais são as medidas da quadra no jogo malha? 36 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Então, 36 de comprimento, 2,5 de largura. Agora, qual é, na questão número 4, pergunta, qual o conceito de esporte técnico combinatório? A gente abordou que um esporte característico uma modalidade específica dos esportes técnico combinatórios são as ginásticas rítmicas, ginástica rítmica, que existe um ritmo. E se existe um ritmo, nós precisamos ter uma combinação de técnicas de movimentos. Então, vamos lá. Respondendo à questão número 4. Esporte técnico combinatório pode ser conceituado como uma modalidade na qual o resultado da ação motora ou movimento é avaliado e analisado com base na qualidade desse movimento, que pode ser feito com ou sem objeto. Quais são os exemplos desse esporte técnico combinatório? A ginástica artística, o nado sincronizado, entre outros. Então, a ginástica artística você já utiliza aparelhos.
ou objetos. O nado sincronizado não utiliza, porque é um tipo de modalidade feita dentro d'água. Então, como foi dito aqui, é uma modalidade na qual o resultado da ação motora é avaliado e analisado com base na qualidade desse movimento. Porque quanto mais técnica apurada, tá, dos movimentos combinatórios, maior será a pontuação, assim, da equipe, da dupla, do trio, seja lá o que for, tá bom? Agora, cite os aparelhos da ginástica rítmica. Questão número 5. Cite os aparelhos da ginástica rítmica. Quais são os aparelhos? Primeiro aparelho, a bola. Segundo aparelho, fita. Terceiro aparelho, arco. Quarto aparelho, massa. Quinto aparelho, corda. Beleza? Então era só para citar. Questão última. Questão número 6. Comente sobre cada aparelho da modalidade ginástica rítmica. Então, nós acabamos de responder os aparelhos. Agora vocês vão ter que responder quais são as características de cada aparelho. Então vamos lá. A bola. Qual é a característica da bola? A bola de borracha tem diâmetro de 18 a 20 centímetros. Tá? A fita. A fita pode ter mais de 6 metros de comprimento, tá? E a ginasta deve serpentear e rodopiar sua fita enquanto realiza a série. As massas. As massas têm de 40 a 50 centímetros de comprimento. Esse é um aparelho que exige mais capacidade técnica, foi o que eu já tinha mencionado para vocês. O arco. O arco aí, ele tem um diâmetro de 80 centímetros no mínimo e máximo 90 centímetros. O manejo do arco é uma habilidade difícil de dominar. É um aparelho que é feito de madeira rígida, tá? de madeira ou de plástico rígido. Deve ser enrolado com uma fita adesiva colorida, para melhor visualização dos juízes, dos árbitros, tá? E também do público. A corda, por fim a corda. O aparelho corda deve ser feito de sisal ou de material sintético leve e flexível. Tá? A extensão da corda, lembrando isso, que é muito importante, ela deve ser proporcional ao tamanho da ginasta. Então foi o que eu falei uma vez. Você não pode ter uma corda muito pequena com uma pessoa muito alta. Né? Muito alta. E não pode ter uma corda muito grande com uma pessoa muito pequena. Então tem que ser proporcional ao tamanho da ginasta, né? Para poder os seus movimentos serem melhor apurados, melhor realizados, ok? Então, concluímos aqui a correção dos exercícios. E agora eu vou falar para vocês um tema, uma questão muito importante. Quero aqui trazer para vocês algumas frases, alguns trechos motivacionais para que vocês pensem, raciocinem sobre aquilo que a gente está vivendo. Analisem essa frase. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. É costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Quem falou essa frase foi Sócrates, um grande filósofo grego na antiguidade. Não fique olhando o relógio. Faça como ele. Mexa-se. Sam Levinson. Outro também escritor aí, trazendo aí um pensamento para nós analisarmos esse momento. Os problemas são oportunidades para se mostrar o que se sabe. Duke Ellington. Então, o que essas frases podem trazer de motivação para a gente? Primeiro, que a gente não olhe para o erro do outro, tentar culpar o outro, tentar culpar o governo, a China, seja lá quem for, mas que a gente possa se questionar
se questionar para melhorarmos como ser humano. Outro pensamento que foi dito: não fique olhando para o relógio, faça como ele, mexa-se. O relógio não fica parado, ele gira, vai batendo segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente está parado? Estamos parados esperando só o professor gravar um vídeo? A escola se posicionar? O papai e mamãe dar um puxão de orelha? Não. Se mexa. Mexa-se para que você alcance aquilo que você tem como objetivo, como sonho. E por último, os problemas são oportunidades para se mostrar o que se sabe. Deixa eu trazer à luz um conhecimento que talvez você não saiba. Vocês sabem, vocês devem ter estudado já com certeza o período da peste negra, que foi um período na Europa que matou milhões de pessoas, né? Peste negra, peste bubônica, matou milhões de pessoas. Você sabe o que aconteceu de bom nesse período da peste negra? Sabe? Isaac Newton criou, se eu não me engano, se não foi as 3, ou foi a primeira e a segunda lei de Newton, que hoje dá base a todo conhecimento físico aí, né? A todo físico, matemático, a ciência em si. Então olha só, o que a gente está fazendo enquanto estamos em quarentena? Enquanto estamos vendo o vírus atacar as pessoas? Não estamos fazendo nada? Vamos pensar, vamos criar, vamos... Nesse momento, é um momento que a gente tem que se movimentar da maneira que a gente pode. Quem sabe você aí na sua casa pode trazer grandes soluções para o mundo inteiro, ou talvez para o seu mundo. Antes de você mudar o mundo inteiro, mude o seu mundo, que é a sua mente. Pense positivo, pense para frente e Deus vai te abençoar. Valeu, galera? Um forte abraço, um grande beijo. Fiquem firme, fiquem com Deus.